Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tem um live com aprovados e o nosso convidado de hoje é o Gabriel Henrique de Souza, procurador no interior de São Paulo e que hoje está aqui para contar a história dele, a trajetória dele, nesse universo de concurso público que a gente sabe que não é fácil e que com muita energia, com muito empenho, conseguiu aí levar esse resultado para casa. Ele está aqui para dividir a história dele, para contar toda a sua trajetória e, claro, na hora da posse não foi nada tranquilo, foi tão duro quanto todo o processo de estudo e de evolução. Então vai dividir aí os mínimos detalhes com vocês. E é uma história que vale muito a pena aí a gente parar para ouvir, porque a gente acha que todo mundo que está ali naquele momento de posse, naquele momento já de levar essa vitória para casa, já está muito tranquilo, já está muito em paz e a gente nem imagina que muitas dores de cabeça, infelizmente, acabam acontecendo também nesse momento, porque concurseiros tem uma coisa que concurseiro tem é sofrimento, não tem jeito. Então o Gabriel tem muita coisa para contar, inclusive no momento ali da consagração dele. Então é sensacional, sensacional mesmo. O Gá, é sensacional a experiência, né? O estresse não, a gente poderia deixar super de lado. Eu vou convidar o Gabriel aqui para entrar com a gente, deixa eu dar uma olhadinha para ver se ele já está online. Eu estava falando com ele para ver se ele já estava pronto. Deixa eu ver aqui, deixa eu só dar um toque para ele. A Raquel, ó, como sofre. A Raquel é outra também. Tem, a hora que fizer a live dela, tem muita história para contar. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele. Deixa eu falar, Gá, estamos online. Vamos lá. Vamos ver se ele consegue entrar por aqui. Às vezes o Insta, quando libera o acesso da live, não notifica todo mundo. Olha que engraçado, a gente acha que vocês saem sendo notificados e tem gente que não recebe a notificação. Até mandei aqui para ele, ele falou, poxa, não apareceu. Ó o Gá aqui. Gá, pode entrar, essa participação tem como se fosse um maisinho. Seleciona aqui pra gente, Gá, que eu libero a sua entrada. Tava comentando pro pessoal o sofrimento não só da sua trajetória, mas também do momento da convocação da posse. Tô falando, vai dividir aí todos os milindres, inclusive, não só ali na época de estudo, mas também no momento da consagração, que a gente acha que vai ser tranquilo, mas não é, e a gente verifica mesmo que até nesse momento existe o sofrimento, não tem jeito. Gá, pode pedir a solicitação, pode fazer a solicitação então para você entrar, que eu libero aqui. Ótimo, apareceu aqui pra gente, vamos lá. Foi, diga para mim, por favor, se funcionou aí para você. Galera que está acompanhando para a gente também vai dando feedback, se tá tudo certinho em relação à imagem, tudo bem? Beleza, Tudo Gá. certo, boa noite. Ótimo, deu. Nem apareceu para você a notificação, né, Gá? Não, problemas técnicos aqui. Eu fiquei no seu Instagram aberto, só que aí eu tive que atualizar umas 2 vezes, aí deu certo. Mas você sabe que eu também comecei a reparar que ele não notifica todo mundo. Isso é uma coisa que eu comecei com a experiência na utilização da plataforma a perceber. Mas faz parte, aí não tem jeito, a gente vai aprendendo. E que bom que eu já até percebi que você não estava online, já te dei um alô. Mas Né? deu certo. Gá, Tá, seguinte, ó. tá certinho o áudio? Tá ótimo, o áudio tá bom e a imagem, a qualidade tá super boa, então estamos super bem. Gá, Ok. seguinte, a gente tem aí praticamente 1h15, 1h, 9h30, 9h45, 10h45, mais ou menos 1h15, 1h30 para bater a história da tua vida. Quero que Perfeito. você fique super à vontade, conta tudo, abra o coração, porque tem muita coisa para dividir. Então, fala da tua trajetória, fala com bastante detalhe, conta ali as dificuldades, os anseios. O pessoal que tiver pergunta também fica à vontade para mandar por aqui. Teve gente que mandou para a gente naquela caixinha que eu abri, querendo saber também muita coisa do teu processo. Conta para a galera, à medida que você for contando também, eu vou tirando algumas dúvidas. Algumas eu sei, outras é para te incitar a contar para o pessoal. E eu sei que tem coisa aqui, tem E algumas novidade que você não você... sabe, isso. Isso, eu ia falar. Eu sei que tem coisa que você vai me contar online. Você falou, tem novidade aí para eu te contar. Então, vai ser também uma surpresa, algumas coisas para mim. Então, começa aí a sua história e a gente vai conduzindo à medida que a galera também for tendo dúvida. Manda ver, Gá. E aí? Vamos lá. Bom, boa noite aí para todo mundo. Desculpa aí o probleminha técnico. Nada. Espero contribuir aí na live para quem está aí na trajetória, quem está passando às vezes por um processo aí de estudos, às vezes dificultoso.
Bom, quero compartilhar aí com vocês minha experiência, como que foi desde o início. Eu vou começar aqui desde o término da faculdade até o momento. E se tiverem dúvidas, vão mandando aí depois que a gente bate um papo, beleza? Meu primeiro interesse por concursos na área de procuradoria foi por estágio na faculdade, estágio na Procuradoria de São Paulo. Fiquei 2 anos por lá. Me interessei demais nesse período pelo direito público. Eu não fazia ideia durante a faculdade ainda, né, que a gente entra na faculdade pensando em outras carreiras, aí a gente vai aprendendo, vai entendendo direito, aí você vai conhecendo. E assim, me apaixonei demais pela advocacia pública. Saí com essa cabeça, quero concursos para procuradoria. O que já é Quero, raro, quero tá? exercer. É muito difícil, né, a gente sair da faculdade com essa mentalidade. Raras são as Sim, pessoas. e a gente às vezes tem, né, quando a gente está quase se formando, a gente entra num processo de ansiedade, porque a gente não sabe o que a gente quer fazer, mas como eu consegui decidir isso um tempo antes de me formar, foi algo que me trouxe tranquilidade, e por mais que eu tenha passado o tempo aí estudando, em nenhum momento eu tive incerteza ou vontade de trocar de concurso. É claro que isso pode acontecer, é super válido para pessoas que às vezes se identificam durante a trajetória com outra área, com outras matérias. Não foi o meu caso, mas também é válido. O que eu acho interessante de manter é justamente porque você vai adquirindo na mesma área experiência, você vai batendo mais em cima. Mas, enfim, sair da faculdade com aquela super pressão de, tipo, vou fazer o meu melhor e vou ser aprovado no concurso da procuradoria mais top dentro de 3 meses, que é aí um edital. Com Claro, uma, porque a gente se forma desembargador, né? A gente a se gente, forma desembargador, alguns ministros, inclusive, é, e qualquer concursinho vira bosta, né? Assim que funciona. exatamente, eu saí assim, poxa, passei na OAB, vou me formar e daqui 3 meses eu passo no concurso público. Óbvio, óbvio. E aí já fui de cara, abdiquei, assim, além do saudável de muitas coisas, naqueles 3 meses de loucura para já encarar procuradoria estadual e vi já uma realidade um pouco mais distante. E aquela frustraçãozinha básica sempre bate, né? Porque a gente encara uma realidade totalmente diferente, um conhecimento muito mais elaborado e aprofundado sobre vários assuntos. Mas foi assim, me formei com essa cabeça, PGE e a tão sonhada AGU, que é claro que ainda está dentro dos meus planos, ainda está dentro dos meus objetivos. A Karina sabe, a gente sempre troca ideia e temos aí boas novidades aí para o meio do ano, final do ano. Se quiser, é ótimo. E foi então que eu fui prestando procuradorias estaduais até que eu comecei a também olhar para outra vertente, que eram as procuradorias dos municípios. Por ser algo talvez ali naquele momento que eu pudesse alcançar com mais rapidez e depois continuar minha trajetória para uma outra procuradoria, e também por ser concursos que abriam com mais frequência, concursos que a gente estava sempre tendo a possibilidade. Aí no Instagram eu conheci aí, seguimos concurseiros da vida, aí os famosinhos das procuradorias no Instagram. Eu conheci a Karina, chamei ela para bater um papo e a gente iniciou o coaching aí para procuradorias municipais. A gente iniciou no final de 2020, novembro de 2020, será? Uma coisa assim. A gente Exatamente. iniciou no finalzinho de 2020. E aí foi um direcionamento um pouco diferente do que eu estava acostumado, porque eu estava só nas doutrinas, né? Tendo muita doutrina. Eu estava sem experiência nenhuma de estudo, na verdade, né? Eu fui encarar o desafio da forma que eu achava que deveria. Pensei, vou ler doutrina. Aí a Karina me passou, também nessa etapa das procuradorias municipais, a importância da lei seca e da quantidade de questões, do famosinho caderno de erros e das revisões. Mas, assim, essencial, lei seca, que foi uma coisa que, por mais que eu já tivesse realizado para concurso, eu não dava importância, eu pensava doutrina, vamos na doutrina. E então iniciei.
bastante lei seca e questões, e já vi diferença já. Porque 3 meses, a gente fazendo aí um acompanhamento de 3 meses, em fevereiro de 2021, eu já consegui uma colocação bacana, que foi um 3º lugar numa fundação pública de São Carlos. Ótimo, ótimo. E fiquei animado, assim, foi meu primeiro top 3, né? Na verdade, foi meu primeiro top 10. Vi que ali eu tinha um futuro, me deu esperança para continuar nessa metodologia, nesse ritmo de estudo, com base em questões. E aí a gente teve logo depois as restrições da pandemia, que possibilitou por um grande período aí muitas provas, e eu acredito que o que eu vou compartilhar aqui agora, muita gente deve ter pensado, muita gente deve ter sofrido com isso, que era a falta de motivação, que trazia a incerteza de quando as provas voltariam, o ritmo que você perdia, e aconteceu justamente no momento que eu estava começando a me identificar ali com os concursos de procuradorias no município. Então, fiquei ali alguns meses sem conseguir fazer provas. Fui fazendo muita inscrição, como a Karina me aconselhou, até porque tinha aquela ideia, né, de que quando voltasse, muita gente que já tinha se inscrito, talvez se faria ausente e a gente teria uma concorrência um pouco menor. Fui fazendo muita inscrição. Eu me perdia nas inscrições que eu fazia, né? Eu fiquei maluco, porque eu nem tinha mais noção. Porque, assim, 2 vezes por semana eu entrava lá e acompanhava, 10 inscrições. Aí voltou alguma coisinha, assim, no final do ano de 2021. Fiz algumas provas, fiz umas 3 provas aí no final do ano, mas ainda foi pouco, né? E aí consegui um 15º lugar numa prova da VUNESP, de uma Câmara Municipal de Pindorama. Só que, mais uma vez, ainda não era um concurso que teria uma rotatividade tão grande para alcançar essa colocação. Talvez alguns concursos da VUNESP a gente pode até já considerar alguma coisa, mas nesse eu sabia que não ia ter essa rotatividade. E aí a gente entrou, foi quando deu uma aliviada, e a gente entrou em um outro período de restrição que retornou no meio do ano de 2021, mais ou menos, talvez um pouco antes. E aí que foi? Eu falei, bom, tudo que eu fiquei parado agora vai ser de prova. E uma coisa que, assim, se eu puder dar um conselho que para mim fez diferença, e que a Karina me orientou, na questão motivacional, faça provas, muitas provas. Porque, querendo ou não, você se mantém no ritmo, você não pode, você te puxa, sabe? Não tem aquele negócio de você fazer uma prova domingo e depois se largar e falar assim, fiz a minha prova, agora entrego. Agora eu vou descansar. Aí você para uma semana, você para 2, você para 3 e não quer voltar mais. Não tem aquela coisa de você fazer uma prova sem preparo, porque você vai querer dar o seu melhor toda semana. É complicado fazer prova todos os domingos, exige muita coisa, tem gastos, tem o emocional, tem as pessoas ao seu redor que às vezes, poxa, mas outro final de semana você não vai estar aí disponível, tem a família para entender, mas foi uma coisa que para mim foi crucial. Foi uma coisa que me motivou, foi uma coisa que me levou para frente e me deixou sempre focado. Então eu cheguei a fazer 6 domingos seguidos. Para mim foi o período mais puxado, foi 6 domingos seguidos. E foi uma coisa muito curiosa, porque eu errava aqui nas provas, aprendia e muitas vezes pegava na próxima prova ali o aproveitamento do erro anterior. E foi puxado esse período, mas foi aí que eu consegui trazer boas aprovações, assim, boas colocações dentro do top 10. Foi aí que eu consegui evoluir. Foi dentro desse período de muitas provas. Aí teve histórias curiosas, né? Porque quando você vai evoluindo, você vai melhorando suas colocações dentro de uma média.
e você cai ali no top 20, top 10, top 5, e você pensa, mais um pouco, é ali o primeiro lugar. Aí você faz a próxima prova, aparentemente menos concorrida, e vai lá para trás. Acontece. Isso daí é necessário falar. Não tem como a gente. A gente tem que normalizar o fato de que em uma ou outra você vai cair lá para trás de novo. Sim. E não é para desanimar. Uhum. Porque às vezes você tá, olha, tô na sétima colocação, tô na sexta colocação, tô na quinta colocação, tô na quarta colocação. Meu, você vai fazer outra prova ali, você vai ficar longe e desencana, bola para frente. Não é só o que a gente. Não é só progressão. Às vezes vai ter uma queda, mas você continua progredindo depois. E E aí é outra, tá? curioso. É só fazendo uma observação. Às vezes a gente acha que o fato de você fazer uma prova e acabar caindo na colocação não é um progresso, quando na verdade isso não é totalmente verdadeiro, porque as provas elas se distinguem entre si em relação ao nível de dificuldade. A gente tem provas que são muito mais fáceis do que outras, muito mais acessíveis do que outras. Os concorrentes, às vezes você vai para uma região onde a galera está muito mais bem preparada, então não necessariamente uma posição inferior significa um Sim, desempenho inferior, né? exatamente. Então, a questão de você fazer prova, de você estar ali disposto a aprender, disposto a levar à frente o teu processo, que é muito relevante. E a gente Com também não pode certeza. esquecer o seguinte, graças a Deus, por exemplo, você é abençoado de poder ter uma oportunidade de estar num estado que tem concurso pra cacete, que você tem prova praticamente todo final de semana, e que essa Isso era uma fez realidade. diferença. Exato, era uma realidade totalmente plausível. É o que eu... Eu acho que instigo muito em fazer prova pela questão emocional, daquilo não ser um momento que é algo absolutamente como se fosse algo inusitado, como se fosse o dia D. Isso tem que ser algo comum, tem que ser algo rotineiro para Tem, vocês. Mas tem. além da circunstância de que a prova ela é um aprendizado, é uma forma de você checar se o seu estudo está sendo com qualidade, se o seu estudo está sendo eficiente. Então, isso é importante. Mas para quem Sim. não tem a oportunidade de fazer tanta prova, faça simulado. Tá Vai simulados. treinar de outra forma. Então, se coloque à prova. Isso é muito importante, né? Sim, E conseguir com seguir certeza. com qualidade. Legal. E aí, você Sim. estava falando que muitas vezes E você tem, ia bem, dali a pouco você ia para trás. e tem tudo isso que você falou. Tem o nível de concorrente que pode mudar, tem as matérias que podem mudar, ou às vezes pode ser só o seu emocional naquela semana. Porque eu já cheguei a fazer 2 domingos seguidos uma prova que era um pouco distante de casa, mas eram cidades que ficavam uma do lado da outra. As provas seriam 2 domingos seguidos. Eu fui olhar os candidatos, eram praticamente os mesmos. Um estava com 151 inscritos, o outro estava com 152. Fiz a primeira prova, fiquei numa colocação um pouco para trás, lá para a 20ª colocação. Fiz a segunda prova no outro domingo, os mesmos candidatos estavam na minha frente e fiquei em segundo. E assim, mesmas matérias. E aí, nesse caso, fui só eu que mudei, entendeu? Às vezes tem muito isso que você falou, claro, mas às vezes é você mesmo naquele dia, mas não significa que porque naquele dia você teve um raciocínio mais lento, um desempenho pior, não significa que essa é a regra. Aconteceu naquele dia, não é para desanimar, continua. Exatamente. É difícil falar, não é para desanimar, mas eu tô aqui contando porque eu sei, porque eu passei por isso. Sim, É complicado. exatamente. E aí, conta, dentro desse processo entre vai e vem, e aí? E aí, dentro desse processo entre vai e vem, aí foi surgindo colocações legais. Uma segunda colocação na Câmara de Motuca, aí uma sexta colocação em Guaiçara, que era um concurso que tinha 2 vagas. Aí já cheguei a gabaritar a parte de direito, em uma prova em Monte Azul Paulista. Foram várias procuradorias municipais e câmaras municipais que eu consegui pegar algumas colocações aí, E eu vou quarto, te, terceiro lugar. e eu vou te fazer uma pergunta que eu sei a resposta, mas eu vou te cutucar. Você só fazia prova que tinha direito, você não fazia prova de matemática, português, como é que era? Aí que tá. A Karina é responsável por essa parte aí que conseguiu me jogar pra frente, cara. Porque eu selecionava no começo, só direito. Eu selecionava, mas nisso eu perdia muita oportunidade.
Passar em concurso de procuradoria, que é um concurso que a peculiaridade dele, uma peculiaridade boa, é ter bastante provas, principalmente para quem mora no estado de São Paulo, a gente tem que aproveitar essa peculiaridade para ser uma pessoa bem ativa em pesquisas, para procurar bastante provas, para pesquisar custo-benefícios de prova, que vai ter muitas oportunidades. E dentro disso, já que você tem essa oportunidade, você não pode ficar negando prova, porque vai cair matemática, português e informática. E eu corri muito disso. E eu consegui fazer bastante prova, progredi a hora que eu encarei, né? Cheguei na Karina e falei, Karina, tem essas provas aqui que são legais, mas eu não estou afim de estudar matemática, não. Eu fiz direito, né? Eu fiz direito, não era para fazer isso, não. Mas assim, na realidade, você tem que pensar que todos os seus concorrentes pensam isso. Tá todo mundo ali correndo de matemática e, sinceramente, o cara que é bom demais de matemática tem alguma coisa errada. Geralmente ele não vai ser tão... tem alguma coisa errada o cara que é tão bom de matemática. Ele não vai ser tão bom em tudo, não. Não é verdade? Ótimo, perfeito. Não, isso daí é curioso, assim, pode ter um gênio ou outro, mas quando você vai olhar depois a lista de classificação e você vai ver as notas que as pessoas fizeram, geralmente os caras que gabaritam as matérias gerais, as matérias gerais, muitos deles também gabaritam direito, mas só que não é a regra, né? Muita gente ali, às vezes, gabarita uma informática que foi difícil, uma prova ali que colocou 10 questões de informática, o que não é comum, e difícil. Geralmente a pessoa está estudando para tribunais. Sim. Então, ela já não tem o seu desempenho em direito tributário, já não tem o seu desempenho em direito administrativo, porque ela está estudando para tribunais e vai lá e vai mandar bem demais em informática. Uhum. Então, você tem que ter essa consciência que os caras que estão preparados com você para uma prova de procuradoria, eles também não estão querendo ter que estudar matemática, informática, essas coisas, mas vai. Eu já fui muito bem em uma prova e fui desclassificado por informática. Já fui porque não batia eu falei, não, fui muito bem, só deixei informática, corrigi por último. Não consegui bater os 50% de informática. Informática pontuava 5% da prova, mas eu não bati 50% de informática e já fui desclassificado, minha prova não foi nem corrigida. Teve a cagada de fazer uma prova que tinha essa limitação, que nem todas têm. Teve, né, foi uma cagada, você foi fazer uma prova onde tinha essa restrição e no final das contas acabou. Sim, não são todas que têm essas restrições, mas algumas têm. O Claudson até comentou aqui, falou, sem falar que normalmente tem peso. E realmente, né, tem algumas provas que estabelecem peso. A parte geral vale 1, a parte de direito vale 2. Então também tem isso. E um ponto interessante, porque eu acho super justo isso. Sim, exato. E isso que você falou, todos os candidatos estão pensando igual. O que você falou de a grande maioria não fecha esse tipo de matéria e é real. A hora que você faz a comparação dos primeiros lugares, você vê, por exemplo, 5 de matemática, faz 3, faz 2, quando não tem a limitação de 50%. Quando faz português, aí a galera vai bem, tem que fazer pelo menos 80%. Mas fechar também não é uma obrigatoriedade. Informática faz 2 de 5, 3 de 5. Você investir no estudo dessas disciplinas é uma questão mais optativa quando você começa a ficar muito na trave, batendo segundo, terceiro e a posse nunca chega. E aí lá na frente você pode fazer essa escolha se quiser. Ou então vai com a cara e com a coragem. Depois você avalia se é um investimento que corresponde à sua necessidade ou não. Porque no final das contas, perfil do profissional do direito não ter alta qualidade nesses pontos. Até porque tem prova que cobra uns absurdos, assim, são fenomenais. Então, também tem esse ponto, né? Legal, ótimo. E aí, você pegou a coragem, foi fazer prova? E fui fazer prova. E aí comecei, né, entrar, inclusive, nesses concursos que tinham matérias que não entravam fora do direito. E nisso eu percebi que assim, bom, eu vou fazer um estudo básico ali, geralmente com filtro, uma dica legal, né? Filtra a banca, vê o que ela costuma cobrar ali de matemática e informática quando você não está muito afim, porque, eu já consegui fechar a matemática, que não é uma coisa que eu vou, porque eu
fiz 3, 4 provas da banca e vi que se eu aprendesse 4 assuntos de matemática, eu fazia qualquer prova da banca. Às vezes o edital vem com 20 assuntos, só que a prova só cobra 4, 3, 4 assuntos. Perfeito, perfeito. Já consegui, eu com noção muito ruim de matemática, consegui já fechar provas dessa forma. Informática é a mesma ideia, para informática é a mesma ideia. Agora, sobre as gerais, uma coisa que eu penso diferente é sobre português. Eu já cheguei a pensar que português dá para a gente seguir essa ideia. Já cheguei a pensar também que português dava para a gente bater ali pelo menos uns 70%, 80%, mas se você for considerar o custo-benefício de português na maioria das procuradorias, o custo-benefício em relação ao que você precisa de português para o que você precisa de direito, eu acho que o português vale a pena investir para você fechar a prova de português. Sim. Porque foi esse pensamento que já me colocou no concurso na procuradoria que eu estou agora, e já foi esse pensamento que me tirou de uma prova que eu tinha fechado, a parte de direito. Mas, Gá, aí entra no ponto que é a questão da comparação. Quando a gente faz a comparação dos outros candidatos em informática e matemática, a gente vê que todo mundo é muito ruim. Ponto, né? São exceções aqueles que realmente se destacam nesse ponto. Você falou, pô, é até esquisito você ver uma pessoa fechar e fala, tem alguma coisa esquisita aí. O cara não é de procuradoria. Porque... De fato. Mas português não. Português tem uma boa galera que fecha. Então aqui o nível de competição realmente ele é maior. Então você investir realmente compensa, né? E tem cursos excelentes no mercado que você consegue chegar, né, com esse nível de qualidade. Com certeza. Funciona da mesma forma que foi uma excelente dica que você deu em relação a filtrar para saber o que tem sido cobrado ali dessas disciplinas. Uma ótima dica que você deu é também fazer a mesma coisa com o português e aí, a partir disso, também fazer um trabalho mais direcionado, assim como a gente estuda direito, né? É isso mesmo. E na parte Desculpa, Gá, fala, você ia complementar? Não, eu ia complementar dizendo que, realmente, você pensa que português, se você vai começar a estudar agora português, você vai entrar e vai conseguir ver que algumas coisas sempre caem, algumas matérias mais fáceis. Não é difícil você chegar no português e bater aquele 70%. Com o estudo básico, você vai conseguir bater. Só que aí você vai um pouquinho além para conseguir fechar. Porque, se você entrar com a segurança de que você fecha português, você já entra muito tranquilo. Quantas provas aí de procuradoria do município, de Câmara, não cobram 10 questões de português? Sim, e provas boas, né, Gá? Provas boas. E a gente, por exemplo, no Sul, não tem como você estudar para a procuradoria sem ver português, até pelo juiz cobra. Então, realmente, é um investimento que vale a pena, que compensa. Com certeza. Ficar uma indicação, tem uma professora que eu indico, que é uma professora particular que atende. Eu tenho tanto para matemática quanto para português, indicações boas que atendem os alunos que pedem esse tipo de indicação, que tem um índice super alto de acerto. De matemática também. A professora de português eu conhecia, mas o de matemática não. De matemática foi uma indicação de uma aluna que já fez a live com a gente, a Natália, que também foi aprovada. Ela que me indicou o profissional e o cara é sensacional. Eu não o conheço, mas só de feedback que eu recebi do pessoal que já fez o acompanhamento com ele também foi ótimo. E a professora de português, aí sim, essa eu já conhecia, tem um percentual de resultado também gigante. E para quem vai fazer com eles, que faz o coaching comigo, eu sempre falo, vai, conversa, chora preço, porque eu indico todo mundo para eles. Então vai, conversa, se for fechar um pacote, dá uma chorada também, porque, pô, é um investimento mesmo para vocês. É um investimento. Não, legal. Vale a pena. Vale a pena. E aí, o que mais? Conta pra gente. Aí, da parte do direito, você estudava como, Gá? E aí? Então, a parte do direito, né? Como eu disse, eu entrei me adaptando com a Karina aí nas questões, muita questão e muita lei seca. Agora que eu estou pegando mais firme em jurisprudência para outros patamares de concurso, já estudava jurisprudência, mas agora de forma mais
mais firme, né? Com E mais o outro patamar hoje pra gente seria, conta pra galera? procuradorias do estado e as grandes procuradorias aí do município que a gente tem no Que estado. é que é a E a, capital de São G- e a, Paulo. e a, advo- E a AGU, e a AGU, que você quer, perfeito. Que são as PGEs, beleza, a AGU que a gente sabe que sim, sai esse ano, e PGM, que a galera tá sim, dizendo que, PG de São Paulo, que a galera tá dizendo que esse ano também sai. sim, Então, muita especulação, né? Então, e a e ideia é pa- essa é, mesmo. Essa foi aquilo que você falou, porra, você saiu da faculdade com uma puta de uma pressão, não só pela questão de definição do que você faria, mas, pô, para ter a tua independência financeira, para tocar a tua sim, vida, para exercer tua sim, profissão, não ficar dependendo de cliente, não ficar dependendo de pessoa física tá te pagando ou de escritório que a gente sabe que tiram o couro da galera. Não, ter qualidade de vida e tal. Você estabeleceu um degrau, cumpriu aquele degrau para você passar para outros patamares. Excelente. E aí, sim, é isso. desculpa, fala, Gabi. Não, é isso que a gente trabalhou muito em sessão, né, Karina? Você me ajudou muito a abrir a cabeça nesse sentido, porque às vezes até uma motivação para você continuar e de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais confiante, com certeza confiante. E então eu acho que é uma ideia super válida que para quem talvez ainda não tenha pensado em seguir dessa forma, vale a pena parar para pensar e analisar, que é bem legal. Sim, sim, ótimo. Vamos eu quero saber a sensação da posse. Antes É, da posse, da convocação, a hora que você bateu. Conta pra gente como foi, que situação que rolou. vou contar da que foi em primeiro lugar, tá? Fui muito curioso, porque foi um dos concursos que mais demorou para sair o resultado, demorou quase 2 meses, e foi meu último resultado que tinha para sair, foi quase no Natal. Foi poucos dias antes do Natal, já era naquele período que você já começa a dar uma relaxada e falar, agora é só ano que vem. Porque a última prova que eu tinha para fazer esse ano eu já fiz. E eu fiz provas depois dela, mas já tinham saído o resultado. E como eu vi que eu estava sempre ali nos minhas últimas, a prova que eu tinha feito anterior a que eu vi que eu passei, eu tinha pego o quarto lugar. Eu estava pegando muita colocação próxima, de forma que não estava mais me chateando do jeito que chateava. Para mim já estava bem normalizado o fato de eu bater na trave. Não estava mais abrindo ali o computador para olhar as classificações e daquele jeito super ansioso. Eu fui normalizando. Então, quando eu vi, eu surpreendi porque, sei lá, foi um momento que eu cheguei em casa, já tinha saído há um dia, eu nem tinha olhado. Olha, eu tava tão. Não foi nem no dia que saiu, tinha saído um dia antes. Eu tava tão relaxado, eu tinha feito tanta prova uma atrás da outra, foi tanto domingo seguido, foi tanta paulada, foi tanta reprovação, que eu já nem tava mais ligando de entrar e olhar minha colocação. Eu já Sim. tava assim, agora eu vou pro Natal e pro Ano Novo e ano que vem a gente retorna. Já foi, já era. Foi assim, e aí eu fui lá, coloquei meu login e tal, e tava esperando abrir uma página lá com todas as colocações. Só que aí só tinha saído classificação individual, né, antes da lista. E aí já apareceu de cara, né, o meu nome, Gabriel Henrique de Souza, primeira colocação. Aí eu fiquei um tempo sozinho, olhando, aí eu comecei a chamar as pessoas mais próximas de mim, chamei meu pai, liguei para minha namorada, Sim. mandei print para minha mãe, as pessoas mais próximas que eu gosto que sejam as primeiras que eu compartilho, o meu irmão, e e foi assim, foi legal para você fechar o ano tranquilo, sabe? Foi no momento certo, foi no momento certo para fechar muito bem. Que Um legal. abraço aí, eu gosto demais desse perfil aí. O Lucas, O o Sol, Lucas é foda. Oi, Lu, você eu, tá bem? eu conheci você através dele, Karina, O agora que eu me Lucas, lembrei. Foi que através legal. dele. Que legal, Foi ó. quando, quando. O Lucas, que é um querido, mete a boca no trombone quando não concorda com alguma coisa. Ele é muito honesto, muito assim, sensacional. Ele tem uma linha de pensamento no Insta dele que é muito legal, que ele mete a boca, ele tem muita honestidade no que ele Sim, fala. sim. Eu Muito gosto legal. demais desse Olha que perfil. ele tá. Eu, Olha que eu legal. sempre Você acompanhei, desde o começo, eu acompanhei desde o começo.
E ó, que sensacional. Você me conheceu a partir dele e ele está assistindo a tua live hoje de aprovado. Ó, que legal. Sensacional. Um beijo, viu, Lu? Obrigada pelo carinho, viu? Olha ele, ó, que massa. Que legal. Um abraço, Obrigada. valeu. Lindo, lindo. Obrigada, Lucas, pelo carinho, pelo prestígio. Muito legal. Agora, deixa eu te perguntar, que eu não vou deixar de te sacanear, né? A sua namorada é o que tá mandando lindinho pra você aqui, né? Ah, com certeza. Eu tô tão... Ô, Karina, eu tô tão assim falando que eu tô pegando algumas... Não tô pegando as mensagens, mas já vi muitas mensagens dela aqui. Tadinha. Foda. Ela fica... Eu até cuspi aqui. Eu não sei o que fulano tá com a mãe tá assistindo a live com não sei o que. Ela tá te entregando no nível aqui nos comentários. Sensacional. Ela sofre junto comigo, ela compartilha da ansiedade comigo, ela compartilha tudo comigo. Demais. Porque... Ó, o Lucas mandou pagar o churrasco, tá? Passou, tem que pagar o churrasco. A gente vai fazer isso. No pós-prova que a gente se encontrar aí, a gente já vai marcar depois já. Ótimo, sensacional. E ela é parceirona, sempre teve ao seu lado aí no processo. Demais. Eu acho que é assim, né? Porque eu disse que eu gostei de compartilhar com as pessoas mais próximas de mim, porque foram elas que também me deram base emocional, que me deram, que me ouviram. Meu pai sempre me apoiando. O meu pai sempre compreendeu muito essa fase de estudar, sempre respeitou muito a minha mãe, meus irmãos. Ele sempre... Porque às vezes tem gente que às vezes encontra um pouco de dificuldade nisso, né? E dificulta um pouco, mas nada que a gente também não consiga superar, passar por cima, lutar, porque a gente tem que fazer a nossa luta. Mas minha família foi muito apoiadora, então eu gosto de compartilhar com eles. E a minha namorada, ela esteve comigo. Karina, pra você ter noção, ela me ajuda a olhar data de inscrição que vai fechar. Bonitinho. Eu falo assim, às vezes, entra lá no perfil da Karina para ver se ela vê alguma data de inscrição lá. Porque eu esqueci que dia que fecha. E assim, sempre que ela pôde, ela me acompanhou assim no pré-prova, sabe? Às vezes, que nem agora... Bom, já adiantando, a prefeitura que eu tomei posse foi em Presidente Alves, que é aqui perto de Bauru. Depois eu vou contar mais um pouco aí a dinâmica dos concursos. Mas aqui em Bauru, quando eu vim fazer prova, por exemplo, eu vim ficar no apartamento do meu irmão, um dia antes, porque era pertinho de Presidente Alves para eu acordar cedo no outro dia para viajar. E ela veio comigo, então nessa aprovação aí ela fez parte também em muitas outras oportunidades que ela também me ajudou. E quando eu não podia estar presente fisicamente, estava ali apoiando. Então eu tenho que agradecer demais. E Gá, vamos fofocar? Vamos. Essa aprovação que você recebeu, essa do primeiro lugar, foi a de Presidente Alves, que você tomou posse? Foi. Tá. Sim. Mas não foi essa a primeira que te chamou para tomar posse. Não foi essa. Antes da gente entrar nisso, deixa eu só mandar um beijo pro Ângelo. Ângelo, um beijo para você. O Ângelo tá mandando um alô, dizendo muito legal ouvir sua trajetória. Ângelo, a minha equipe falou que tem uma mensagem. Muito obrigado. No meu WhatsApp, eu te respondo hoje à noite, não te esqueço, prometo. O Ângelo, que é um querido, o Ângelo me mandou um áudio, assim, daqueles que você manda para mim, que eu me emociono, eu choro um monte. Ele me mandou um lindíssimo hoje, e hoje não, me mandou há 30 mil dias atrás, que eu respondo 30 mil anos depois, e aí hoje que eu fui ver, e aí eu mandei, eu falei, filha da mãe, me fez chorar, era 4 da manhã, eu falei, comecei meu dia chorando, meu Deus do céu. É isso aí, é só os especiais que fazem a Karina chorar. É isso aí, um carinho, obrigada, viu, Ângelo? Um beijo. O Gá, conta a fofoca pra mim, então. Não foi esse o primeiro concurso que te chamou pra nomeação. Conta pra gente como é que foi e conta, eu quero fofoca. Então, um dos concursos que eu peguei uma colocação legal foi a Prefeitura de Valparaíso. E só, Karina, me lembra depois de entrar no meio dessa fofoca, de entrar na parte das peças. Tá. Pra gente conversar, que isso daí é uma dica super legal também, assim, se eu puder compartilhar, que faz muita diferença. Porque Valparaíso teve peça jurídica e com o nosso trabalho aqui, com a equipe da Karina, eu consegui
sair da sexta colocação para a segunda no concurso de Valparaíso. Foram duas fases, Já tá falando, entra, já fala, não preciso nem te lembrar. Eu ia anotar, mas entra, você já falou, você já tá começando. Conta a história, entra nisso, depois a gente fofoca, então. Fala. Beleza, então depois a gente fofoca. Como a Karina disse no começo, o meu medo de prestar provas que tinha português, matemática e informática, e foi uma crença que ela me ajudou a derrubar, também tinha outro medo aí que eu tenho certeza que você lembra, que era fazer provas que eu ia ter que encarar uma peça. Nosso objetivo. Porque você tem todo aquele medo, né, de tipo assim, pegar a prova e falar, tá, se eu não souber o objetivo, eu vou chutar, e aqui, vai ficar em branco? Não é? E tem estrutura de peça. É uma coisa assim, às vezes, que a gente coloca uma carga emocional mais pesada, que a gente fica um pouco mais preocupado, um pouco mais ansioso, mas também acabam sendo oportunidades que a gente perde, e geralmente as melhores oportunidades estão nas provas que tem prova. E outra coisa a se considerar, muitos candidatos deixam de fazer prova por causa disso. Da peça processual, é verdade. Sim, muitos não fazem por causa da peça processual, e muitos vão fazer a prova também sem, como eu já fiz, sem ter uma prática de um treinamento para isso. Uhum. E eu comecei no curso com a Karina a desenvolver peças. A primeira vez que eu vi, mesmo que eu estava em casa, eu fiquei assustado, eu fiquei com medo, eu estava em casa, porque eu olhei e falei, meu Deus, eu não consegui nem raciocinar, porque eu li ali o enunciado e falei, meu Deus, eu vou me deparar com isso numa prova que eu não vou ter consulta, que eu não vou ter nada. Aí eu fiz a primeira vez, aí a gente sentou bonitinho, a Karina leu comigo, identificou os erros. Segunda vez, um pouco menos de erros. E, a gente foi fazendo, a gente fez 10, daqui a pouco a gente fez 20 peças, daqui a pouco você se sente mais confortável, daqui a pouco a estrutura de peças é uma coisa super normal, é uma coisa que você não precisa mais se preocupar. Daqui a pouco você pega quais são as defesas batidas que você geralmente, se você memorizar, você já consegue fazer muitas peças. Não é um monstro de 7 cabeças como a gente vê no começo, como eu já vi por muito tempo. Às vezes são as boas oportunidades que estão nessas provas que tem peças. Então, assim, vale a pena você estar em casa e você treinar bastante peça, você corrigir. Se tiver o espelho, confere. Vale a pena ir prestar a prova, mesmo que tenha a peça, está inseguro. Se não souber o que está ali, infeliz, mas você pode saber. Você pode saber, o seu concorrente não. Exato. Então, a primeira vez que eu fiz prova com peça prática, eu acho que eu fui desclassificado do concurso, porque eu bati uma nota muito baixa na peça prática. Uhum. Eu já fui desclassificado acho que 2 vezes, foram as 2 primeiras vezes que eu fiz. Uma eu tinha treinado uma vez só com a Karina, um parecer, e caiu não lembro a peça agora. E a outra eu ainda nunca tinha treinado com ela. E aí caiu peça prática e não batia nota, mas em outras oportunidades que eu já tinha treinado, eu me senti confortável para fazer. Então vale a pena esse investimento de estudar peça prática também e fazer essas provas, porque são grandes oportunidades. Uhum. Nessa prova de Valparaíso, eu tinha pego a 6ª colocação. Uhum. Eu acho que tinha uma concorrência de... Era um daqueles que eu falei, tinha uns 152 inscritos, alguma coisa assim. E eu fiquei animado, né? Falei, poxa, essa colocação é uma oportunidade para quando eu viajar de novo. E aí eu pedi para fazer sessões naquela semana com os professores e peguei o jeitinho de cada um, porque isso é muito bom, de cada professor do curso você consegue absorver uma técnica, uma atenção diferente para um detalhe, e eles se complementam. Todos são completos, mas eles se complementam, porque cada um dá uma atenção especial para alguma coisa, e isso ajuda bastante. Ô, Gá, só explica um pouquinho de como porque a galera não sabe como que é o nosso processo. Porque, assim, a grande maioria do pessoal manda a correção por escrito. Explica um pouquinho como é o nosso, só para a galera saber, porque tem gente que não tem noção.
processo aqui, o professor vai te mandar algumas opções, alguns casos de provas que aconteceram, provas que já ocorreram, e você vai ter ali seu tempo em casa para ler, para identificar o caso e para fazer o seu melhor ali no papel. Quando a sessão estiver marcada, você envia o projeto ali que você fez, e quando você iniciar a sessão, você vai ter mais uma leitura com o professor, vocês vão analisar o caso, vai ter a leitura da sua peça e vai ter a correção, desde estrutura, às vezes nem correção, mas às vezes até dicas para tornar a estrutura mais bonita, mais apresentável, desde do português, desde a caligrafia. Assim, o professor José fez eu comprar essa caneta aqui, ó, porque a minha letra é horrível, a Karina sabe, e ela tem dificuldade para ler. Aí, o Gabriel, compra essa caneta, vai melhorar a sua letra. Já ajudou, já, de verdade, que é uma ponta bem fina. Então, assim, ó, é um feedback. Mas em que situação? Feedback ao vivo, né? É ao vivo. Você vai fazer é uma sessão que você está ali ao vivo com o professor e você vai bater um papo com ele sobre todas as orientações, todas as dicas, todas as correções que ele te dá, você não recebe depois, você recebe ao vivo. Então você já pode ali contra-argumentar e falar, mas eu entendi isso, não. Mas é isso aí, e a parte do direito. Quando fazia? Você tinha vergonha no começo quando fazia, não? Por ser ao Tinha. vivo? Eu tinha porque eu falava assim, eu tenho vergonha de errar, né? É besta, mas você tá ali para aprender, você tá ali com o professor, mas você tem vergonha de errar. E eu errava bastante, e erro ainda bastante, né? Sim. Erro ainda. A gente erra muito porque a gente não tem que saber tudo, né? A gente sempre a gente erra muito porque não tem que saber tudo. E também não tem que ir nessa ideia, você não tem que ter vergonha porque você acha que você tem que fazer 100% numa peça. Exatamente. Porque... E eu tô com uma pressão de, eu já sou advogado, eu tenho que saber, eu sou obrigada a saber. E é uma realidade totalmente diferente, não tem nada a ver. Sim, e assim, vai olhar as classificações. Geralmente, os primeiros colocados batem uma pontuação muito próxima, mas é muito difícil bater 100%. Exatamente. Os que batem 100%, praticamente são alunos da Karina e já estão aprovados. Os que batem 100% são alunos da Karina e já estão aprovados já. Mas assim, tem muita gente ali nos 90% que... Sim. Não é? É isso aí, sensacional. E aí, a gente tem que saber. Entra na fofoca, você foi chamado... Aí eu vou entrar na fofoca. Aí teve, né? Tricô agora, eu quero fofoca, vai. Vamos na fofoca. Eu me inscrevi nesse concurso e ele exigia, aí talvez seja um drama que alguns concurseiros passem, porque você fica pensando, eu vou advogar ou vou estudar para concurso, mas e a prática processual? A maioria dos concursos de procuradoria municipal são muito brandos com essa questão, porque a maioria deles não exige, os que exigem aceitam a prática forense, que é aquela que considera inclusive antes da faculdade, antes de você se formar, um estágio de direito num órgão público, por exemplo, ou um escritório reconhecido pela OAB. Mas alguns concursos de procuradorias, poucos, né, mas exigem uma prática um pouco mais rigorosa, assim como acontece no concurso da magistratura, que são os 3 anos, que ali você vai ter que ter 5 atos privativos em processos diferentes por 3 anos depois de ter passado na OAB. Tem outras formas também de você bater, como um mestrado, como uma pós-graduação, mas já é um pouco mais rigoroso. E eu estava contando com o fato de que a exigência nesse edital, porque foi bem genérico, a forma que eles colocaram, consideraria a parte antes, o período anterior à faculdade. Enfim, a frustração veio daí, porque foi um concurso que eu exigi muito de mim, tive que viajar 2 vezes para a cidade, 3 horas de casa, né, 3 horas de distância, então teve um esforço financeiro, teve um esforço emocional, para finalmente passar. Segunda colocação. Primeiro colocado já tinha falado comigo, chamei ele falou que ele não ia. Aguardar ser convocado
para eles não aceitarem a prática jurídica. E não aceitaram com qual fundamentação? Eles não aceitaram com a fundamentação de que a exigência deles era o período Faculdade. Período pós-faculdade nos critérios que exigem a magistratura. Tá, e isso estava na legislação local deles, ou não? E eles tinham uma legislação local. Aqui é o ponto, Eles tinham... tá? Fala, explica pra galera. Eles tinham uma legislação local e tem toda aquela jurisprudência que eu falei com a Karina, que não tem nessa exigência, você não pode... já tem jurisprudência nesse sentido, você não pode exigir isso no edital, você não pode cobrar isso do candidato se você não tiver uma lei prévia. Perfeito, ótimo. Tem que ter a legislação. Se não tiver a legislação, só o requisito no edital não pode. Então, só o requisito não pode. Nada é a mesma coisa. Agora, se tem na legislação e tem no edital, aí realmente não tem o que dizer, porque aí tem que haver ali a apresentação da documentação correspondente. Agora, não Sim. tem legislação, não tem edital, eles são obrigados, conforme a jurisprudência atual, pelo menos, e que não é tão recente, no sentido de considerar, inclusive, o estágio obrigatório da faculdade. Perfeito, Gá. E aí, no final das contas, a gente foi convocado, demos com burros águas, justamente conta disso. Mas, eu já quero a fofoca, eles negaram a tua posse com base nesse fundamento, passaram para o próximo colocado. O próximo colocado conseguiu fazer prova? Não. Também não conseguiu fazer prova. Não conseguiu, ele me chamou. E aí os bonitos fizeram o quê? Eles voltaram para mim, convocaram novamente. Aí eu pergunto, voltaram para você e alegaram o quê, Gabriel? Nada. Nada. Fingindo que não aconteceu. Tá, ótimo. E aí você chegou a entrar em contato para saber qual que é a pegada, não? Eu acabei de ver, eu tentei entrar em contato, eu não consegui entrar. Porque eles querem apenas que eu responda o e-mail. Que eu responda o e-mail. Mas assim, é por uma satisfação. Eu não vou tomar posse nesse concurso, porque o que eu estou agora seria um que eu já tinha analisado com você, Sim. que eram de minha preferência, sabe? Sim, sim. Mas eu quero saber, assim, o fundamento. Eu entrei em contato com o terceiro colocado, foi uma coisa que eu não consegui discutir com você ali no particular, eu entrei em contato com o terceiro colocado, e por mais que o concurso tenha sido retificado várias vezes, a primeira vez que ele saiu foi no início de 2020. E aí ele foi aberto a inscrição várias vezes, eu me inscrevi nele só em 2021. Como ele tinha sido aberto em 2020, a lei saiu, parece que alguma coisa assim, de um mês depois, e eles tentaram fazer a lei para corrigir o problema que era a exigência do edital. Ai, que cagada! Era isso que eu queria deixar para contar para você em live. Puta que pariu, que cagada! Não acredito, não acredito. E não tem procurador concursado nessa caralha, não, para falar que isso não podia acontecer? Então, uma vez a gente procurou, lembra que a gente suspeitou que eram cargos em comissão, que foi alterada a denominação? A gente não tem certeza, mas parecia isso. Então, mas só que assim, é muito engraçado isso daí, porque quem analisava os pedidos, quem analisava, na verdade, a regularidade dos documentos eram os próprios procuradores, né? Porque falavam, vamos mandar para o jurídico. Só que assim, era uma coisa que parecia que os próprios procuradores já não queriam que você entrava lá. Porque eu liguei lá, assim que saiu a minha primeira convocação, né? Até engraçado falar que saiu a primeira convocação, mas a hora que saiu a primeira convocação eu liguei lá, aí quanto que tem de honorários aí? Aí a procuradora já responde, olha, é X, mas só que é X dividido por 3, quando você entrar vai ser X dividido por 4, tipo assim, de um jeito você já toma fica, na né? Cara, tipo, toma na cara, né? Sim. Acontece, mas teve o concurso que aí eu passei em primeiro lugar, que me convocou, que assim, a procuradora lá me acolheu demais, ela, muita gente boa, tá me passando tudo, com muita paciência, porque às vezes a nossa maior dificuldade, pelo menos para mim, né, vou aqui compartilhar com o pessoal, às vezes a maior dificuldade que a gente tem é mexer no sistema da prefeitura e se adequar com a rotina deles. Só que assim, não fica com medo de conhecimento jurídico. Você estudou, você passou, você está ali para isso. Perfeito. Se você está ali é porque você tem condições.
Perfeito, Na perfeito. verdade, questão de sistema é assim, o que eu mais peço para terem paciência, tá bom? É coisa boba, mas Sim, conhecimento jurídico a gente tem que confiar, porque a sim, gente estudou para isso. claro, claro. Ótimo. Mas o interessante é que eu não estava esperando essa convocação do segundo lugar, porque eu já tinha passado nesse concurso há um bom tempo, não tinham me dado notícias nenhuma. Eu já tinha ligado lá, eles falaram que não tinha nenhuma previsão de quando ia me convocar. E Uhum. então eu estava aguardando uma convocação de Presidente Alves, que até então sairia no final de março. Uhum, uhum. E ó, vamos fazer uma linha do tempo. Entre você ser convocado em Mutuca e você ser convocado em Presidente Alves, a gente está falando de quanto tempo? A primeira era Valparaíso. Estamos Paraíso, falando em entre você ser convocado estamos em falando em questão de 40 dias. 40 dias entre a primeira convocação de Valparaíso e a convocação real de presidente Alves. E Não, aí a questão não, fala, foi mais ou menos 40 dias. Em 40 dias eles me deram a certeza que sairia, aí mas demorou mais um pouquinho. mas a questão é nível Sim. de puteza mesmo, de bronquice, entre você ter a negativa de uma posse por conta dos 3 anos que você não podia comprovar. E a sua nomeação, ou pelo menos alguma informação de que você seria nomeado, Sim. deu um lapso de tempo temporal de quanto e qual foi o seu nível de chateação aí? Não, então, foi um período de 40 dias que caiu tudo e depois voltou de uma vez, sabe? É assim, ó, você parece. Porque, meu, você pensa, eu estudei tanto, investi tanto para essa prova, assim como tantas outras, já era uma coisa que eu tinha certeza que ia dar certo quando me convocassem, e aí, tipo, não dá certo. Aí eu falei assim, putz, tudo que eu fiz não deu certo, nunca vai dar certo, você começa a se questionar, você começa a desanimar. Então, nesses 40 dias, foi um período, assim, de muito De desânimo e base. foi um dos períodos, assim, que eu não conseguia estudar. Eu sentava. É o que eu falei pra Karina, assim, eu sento na mesa. Quando eu tô ruim, não consigo dar, eu até sento, mas só que eu nem sei o que eu tô fazendo ali mais, sabe? Porque foi um período de muito desânimo, sabe? Pensa, você estudou um monte, você brigou, pegou uma colocação, viajou de novo, fez a prova prática profissional, pulou para segundo lugar, tá esperando a nomeação, é nomeado, compartilha com a família, começa a pesquisar algum lugar para você morar, vai atrás de toda a documentação, compartilha com a família, olha, eu começo semana que vem, você chega lá e o que acontece? A gente não aceita, eu mandei o que eu tinha, eles não tinham aceitado. E eu fiquei muito chateado, ao mesmo tempo querendo ver a questão de Presidente Alves, me atentei para toda forma ali que eu poderia recorrer, mas não me ocorreu isso, porque como o concurso eu peguei ele na reabertura em 2021, não me ocorreu que eles tinham Que tentado existisse um concurso antes, um edital antes, né? Sim, sim. que eles estavam fazendo uma lei ali com efeito retroativo. Sim, sim. E é interessante, assim, eu tô querendo saber até dessa questão emocional e tudo, até para dividir com a galera, mas assim, eu não sei se você vai lembrar, e eu já falei isso em live aqui, eu falo isso bastante nas sessões da gente, né, com todos, que uma das coisas que eu tenho de vantagem, se na minha época de concurseira e também como professora, como coach, é a minha memória de elefante, né? Não tem jeito. E a Com certeza. gente, eu e você, uma época, a gente estava conversando lá atrás, e você estava bem desanimado, você estava num período lá atrás, lá, antes de qualquer chance de convocação. E você estava desanimado porque dentro do processo de concurso você está, ora super motivado, ora super chateado. Altos e baixos. Isso é normal, a gente vai em altos e baixos mesmo. Altos e baixos mesmo. E aí você falou para mim o seguinte, você falou, puta, será que eu não vou nunca evoluir? Será que nunca eu vou chegar numa posição de destaque? Você lembra dessa conversa? Aí eu falei, Sim, você vai chegar. E se você acha que a eu dor de lembro. agora está sendo dura, espera na hora de você bater na trave. Você lembra dessa conversa? Com certeza, eu lembro. Eu estava me preparando emocionalmente para conseguir desabafar com você dessa forma, porque é o que eu estava sentindo de uma forma muito intensa. Nunca vai chegar, nunca vai acontecer, não dá certo, não vai rolar. Será que vai acontecer? É só uma ilusão. Eu lembro que eu falei assim para você, olha, quantos anos eu vou ficar aqui até eu ver que não vai dar certo e eu vou desistir? Só.
Olha só, porque você começa a duvidar da própria capacidade, você começa a duvidar do processo como um todo. Será que é isso? Será que... E isso é normal, isso é absolutamente normal e acontece com Isso é todos. normal. Isso é normal. Vai te bater aquele desânimo forte, vai te bater aquela culpa porque aquele desânimo atrapalhou o seu estudo, Sim, vai bater tudo isso. E eu acho que não tem ninguém que não passa por isso. não, Tem não tem ninguém, como. tem ninguém. Não tem. A gente tem que normalizar todas as questões aí de ansiedade, sofrimento, de insegurança Sim, e tem que normalizar para entender que isso daí está dentro do processo. Está dentro do exato. processo, dentro da Tá no caminhada. pacote, tá no Tá no pacote. pacote, tá no pacote. E aí Você não consegue não passar por isso, não tem. não tem como, não tem como, é impossível. E aí, ó que interessante, porque a gente está dentro de um processo de auto-questionamento, né? De você chegar num ponto e falar, porra, isso daqui não, talvez não role, não vai dar certo, não vai funcionar. E aí, fazendo até um paralelo da informação que você trouxe aqui, né? Não tá só na minha cabeça, a galera ouviu. Você falou assim, pô, era um concurso, esse De Presidente Alves? Não, outro. De Valparaíso? Valparaíso, eu tô com Álvares É. Florencio na cabeça e toda vez que eu vou pensar em Valparaíso, eu vou falar Valparaíso, eu penso em Álvares Florencio. Esse concurso de Valparaíso demorou para sair o resultado e aí o primeiro frio na barriga será que deu bosta? É a primeira pergunta que a gente faz. Segunda pergunta, a gente fala, será que era esquema? Ó só. E a cabeça eu vou cobrando, e o estudo ficando para trás. Aí Sim. você foi chamado para tomar posse. Chamou para tomar posse, teve a resistência de tomar posse. A hora que Sim. tem a resistência, você fala, puta que pariu, não é para mim. Não é para Não, mim. não é pra mim. Porque aí você sente que... Não é pra ser, não é pra ser. Não é para ser, porque a hora que você olha, você fala, meu, o que eu podia fazer, que era ralar, que era estudar, que era me dedicar ao máximo, eu fiz. Eu já fiz. Então, que caralho que tá faltando? Que caralho que tá faltando? Então, começa a dar esse terrorismo na gente de você querer aquilo logo porque você já entregou o que você tinha para entregar e você só tá E esperando. mesmo assim não foi. Exato. Pô, tá pago. O que eu tinha que pagar tá pago. Então, posso levar para casa agora? E parece que você sempre tá ali no quase. Então, é uma sensação de frustração muito grande. Só que a hora que bate na porta e bate, né, com a tua posse efetiva, aí você relaxa. E o ponto mais importante, que aí fazendo a reflexão de todas as inseguranças, não só a sua enquanto concurseiro, né, enquanto estudante, se dedicando a um concurso público, mas também na própria licitude do processo, a gente vê que no final das contas, muitas coisas a gente acaba fantasiando ou sofrendo por antecipação. E na grande maioria das vezes elas não se conferem. Você vê que assim, fizeram uma cagada gigante, mas a partir do momento em que voltam para te dar a oportunidade de posse novamente, você vê que a administração pública identificou a própria ilegalidade e acabou por anular um ato que ela tinha cometido de forma equivocada e refaz aí a possibilidade de você ter a condição de apresentar a documentação, porque viu que tinha errado. Então, isso também é legal. Quando muitas vezes a gente tira tudo por uma fé, e não é, às vezes é só cagada. É só cagada. Então, às vezes é só cagada e você tá aí pensando que o universo está conspirando contra. Exatamente. Muito interessante. E perguntas em relação à questão do teu estudo. Do estudo para você chegar nessa aprovação, foi ler seca a questão e súmula, é isso? Foi. E assim, e português. Não tem como eu falar que não era português, porque um final de semana dois finais de semana antes de prestar Presidente Alves, eu fiz um concurso em Monte Azul Paulista. E foi a primeira vez que eu gabaritei uma prova. Primeira e única vez. Foi assim, para mim, na parte de direito, né? Desculpa. Na parte de direito. Foi a primeira e única vez que eu gabaritei na parte de direito. Fiz 25/25. A hora que eu corrigi em casa, eu pensei, por mais que eu tenha feito, não lembro se 6 ou 7 de português, eu acho que foi 6. Por mais que eu tenha feito isso, eu vou cair pelo menos no segundo lugar, porque direito valia mais, valia 3, português valia 2.
E aí eu vi que isso daí me jogou muito para trás, porque assim, além de mim, mais uma pessoa tinha gabaritado direito nessa prova, só que as outras pessoas que ficaram ali próximas de gabaritar, elas gabaritaram português, e aí isso daí foi me jogando posição para trás. E Ótimo. ainda por cima tem aqueles que eu empato e fico atrás, porque já perdi primeiro lugar, já por títulos, coisas assim. Porque Porque você foi foi uma opção dar. minha, foi uma opção minha não fazer durante esse período, porque eu fiquei pensando que a dedicação no título, às vezes eu poderia converter. É válido os dois pensamentos, a pessoa pode se dedicar e querer pontuar, e também eu acho válido o pensamento de você dedicar isso em estudo para subir aquele um, dois, três pontinhos de outra forma. Sim, sim. Uhum. Eu acho que as duas formas são válidas. Mas, enfim, por isso que eu digo que o português também foi essencial no estudo, mas porque ele foi desempate. Aí, como eu vi que isso me jogou para fora, aí eu estudei bastante para o português, aí Presidente Alves eu consegui fechar a parte de português. Eu quase fechei direito, e aí no direito entra o que você falou, muita questão em lei seca, não tem como. Procuradoria do município, Câmara Municipal, é lei seca, muita lei seca. A hora que você enjoar da lei seca, você estudou, você não aguenta mais, você enjoa, você fala que você não precisa mais estudar, aí você começa tudo de novo e finge que você não sabe nada. Estuda do mesmo jeito, fingindo que você não sabe nada. Você enjoou do artigo mais batido que tem, Sim. que, sei lá, você enjoou de estudar uma coisa besta, que é pessoa física e pessoa jurídica no direito civil, pega e lê de novo. Como, mas não assim, tipo, isso aqui eu já sei, vou bater o olho. Não, mas você lê com detalhe. Novamente, você está Perfeito, enjoado, mas pega de novo, sabe? Então, perfeito. lei seca foi o diferencial. E nessa prova aí teve um parecer. E aí que entra a parte da súmula, porque teve súmula e teve jurisprudência. Então, assim, a jurisprudência acaba sendo legal também para você formular ali sua prova prática. Perfeito, ótimo. No Mas, final das contas, é júris, questão e súmula. Para a primeira fase, muito mais desculpa, lei seca, júris e súmula. E aí, claro, com treino de questão. Mas para a primeira fase de PGM, acaba ficando mais em lei seca e súmula. Para PGE, aí a gente já fala das três frentes, doutrina sempre no sim, meio, não compensa. Raramente a gente tem uma inversão dessa realidade, então o custo-benefício normalmente não vale ali um investimento. Mas regra geral é isso. Agora, a segunda fase, sim. seja PGM, seja PGE, Para é mim, jurisprudência, é a isso. doutrina ela foi muito válida quando eu me formei, né? Que eu estava querendo entrar para a Procuradoria Estadual diretão, Sim, porque foi algo proveitoso até hoje, porque assim, às vezes você pode ter dificuldade de encarar a lei seca de uma vez. Por sim. mais que você tenha feito o estudo ali na faculdade, provavelmente você não vai ter na faculdade englobado muitas Não, matérias aí de edital. A gente sabe que é foda. A gente às vezes pensa, putz, fiquei 5 anos na faculdade e não vi um monte de coisa. Então, sim. assim, doutrina foi importante para você. Montar uma Às base, vezes, né? Fazer uma às vezes base. pode ser importante para você montar uma base. Tem dificuldade ali numa matéria? Meu, financeiro não está indo de. Apesar que financeiro é complicado, né? Não, mas tem matéria ali que não está indo de nenhum jeito. Está com Sim, dificuldade de uma matéria ali de direito civil, às vezes é válido dar uma recorrida. sim. Mas para procuradoria municipal não tem jeito. É lei seca e questões. Lei seca e questões. E a chavinha que eu acho que não pode faltar para ninguém, caderno de erros. Ótimo. Melhor ainda, o caderno de erros é organizado, organizado por assunto, por matéria. Você sabe que você errou. Às vezes, antes de fazer questões, você já vê ali quais são as deficiências. Caderno de erros organizado não pode faltar na vida de ninguém aí que está prestando concurso. Acho que não só para a procuradoria, mas para qualquer concurso. Perfeito, Que é uma perfeito. coisa que eu demorei para fazer também. Ótimo, ótimo. Porque vocês resistem, né? A gente fala que tem que fazer, vocês brigam comigo, briga com a minha equipe, aí no final, eu tenho que fazer. Tem que fazer, não tem Não, direito. não tem jeito. Não dá para ir sem caderno de erros. Não dá. Perfeito. O seu caderno de erros daqui a pouco ele tá
pau a pau com o seu vadimécum no nível de importância, sabe? Se alguém falar assim, qual que você escolhe jogar de um prédio, você fica em dúvida, porque... Exatamente, exatamente. E o mais importante não é só fazer, é fazer a revisão do caderno, né? A revisão É do por caderno isso. é imprescindível. Você fazia a revisão do teu caderno de erros como? Conta pra galera. A revisão do caderno de erros, eu pedi para você depois de um tempo, por falta de organização, né, para deixar no finalzinho da meta semanal. Então, estudei a semana, anotei meu caderno de erros, finalzinho da semana, ou no final da sexta, ou no sábado, estudar o caderno de erros. Melhor revisão que tem. Você fez questões a semana inteira. Você leu lei seca e você fez questões a semana inteira. O que você errou tá no caderno de erros. Você leu o caderno de erros. Aí, quando você lê os seus erros da semana, beleza. Véspera de prova, começa a bater em cima de caderno de erros, porque se você partir do princípio que se você não errasse aquilo que está ali, você teria acertado tudo, não é? Pensa que cada estudo que você fez ali na semana, você teve um percentual de 70% a 80%. Então você errou 20% a 30% de cada assunto. E o que você errou, 20% a 30% da semana inteira está naquele caderno. Logo, se você estuda e revisa aquele caderno, você seria um 100%. É isso. Partindo desse princípio, não tem como você não adotar esse caderno. Porque ele é o teu ponto de apoio. Ele é a identificação daquilo que você, de fato, sente dificuldade. É um processo de revisão geral, né, se você for olhar a grosso modo. Então, de qualquer maneira, você está mexendo com as matérias que você estudou desde o início, a todos sempre, para todo momento, e sempre focado naquilo onde você sente mais dificuldade. Então, aquilo tem que realmente ser igual Bíblia, tem que estar na cabeceira, né, ou para os ateus, né, o livro de ciência e tecnologia tem que estar na cabeceira, não tem jeito, tem que checar com frequência, tem que fazer a revisão, porque senão realmente a gente não uma diquinha boba a mais, assim, ó, que às vezes faz diferença. Que nem quando eu disse que o José me indicou fazer com uma caneta fina, eu não tenho mais segurança de fazer prova com uma caneta ponta grossa, por exemplo, que eu sei que minha letra é horrível. Uma diquinha para quem tem caderno de erros e não consegue manter organização, porque você terminou a página aqui, você vai começar o mesmo assunto daqui a um mês lá na frente, às vezes é legal para a organização um fichário ou aqueles cadernos inteligentes, porque você consegue condensar todo o assunto que você estudou, mesmo que foi em tempos diferentes, tudo é legal para organização. Perfeito, num lugar só. Ótimo, ótimo. Gá, mais alguma dica, alguma coisa para você trazer para a gente, ou a gente pode partir para as perguntas da galera? E aí? Podemos partir. Podemos partir? Teve uma pergunta aqui antes de entrar para as perguntas que me mandaram na caixinha, no inbox. Teve uma pergunta aqui, deixa eu só pegar de quem foi. Eu vou levantando aqui, eu lembro da pergunta da pessoa, já eu acho o nome dela. Perguntou como que você lidava com a tua ansiedade para fazer prova. E aí, Gá? Nossa, que difícil, hein? A ansiedade foi uma coisa que... Isso daí entra naquele assunto anterior. Quando eu fazia poucas provas, eu tinha um grau de ansiedade maior, porque parecia que era um evento. Uhum. Parecia que era um evento. Eu tô 6 meses fazer provas, é um evento. Então, primeiro que eu fui acostumando a fazer provas, daí foi tranquilizando. Segundo, mesmo assim a pessoa fica ansiosa. Eu me abro bastante para as pessoas próximas de mim. Então, tá ali sempre a minha família, a minha namorada, eles estão sempre conversando comigo. E eu fui trabalhando na minha cabeça a ideia da normalidade que a gente encara dentro disso tudo. De errar, de aprender, de reprovar. Quando eu comecei a encarar as provas com uma carga emocional um pouco menor, quando eu comecei a entender de que aquela prova não era a minha vida, que se eu reprovasse não estava tudo acabado, que se eu reprovasse ia estar tudo bem, que eu não dependia daquela prova para... Porque eu já cheguei a ficar ansioso, você sabe, não só pela prova, mas pela dúvida de fazê-lo ou não. Isso daí acontece, pode, até hoje, às vezes a gente fica ansioso pela dúvida de fazê-lo ou não. E às vezes a gente se acaba, porque a ansiedade é uma bola de neve. E ela é uma bola de neve e uma coisa pequena vai ficando grande, daqui a pouco a preocupação de fazer a prova ou não, ou de ir mal ou não na prova, ela já está maior que a prova, já está maior que tudo na sua vida. E eu acho que
me ajudou bastante a entender que minha vida não dependeria daquela prova. Por mais que você enxergue na hora que, meu, é perfeito porque é um ótimo salário, ou se não, é perfeito porque é do lado de casa, é perfeito por isso, é perfeito porque alguém que eu gosto mora lá. Se você não passar, Sim. sua vida continua, não é a prova da sua vida, vai ter outras. E assim, vai ter oportunidades melhores ainda, e às vezes não deu certo aqui, e tem um negócio muito reservado para você ali na frente. Exato. Então, eu acho que o segredo é você compreender que não depende tudo de uma coisa assim, e normalizar mais, aceitar mais a situação. E, se puder, às vezes compartilhar com calma, com pessoas que estão do seu lado, Sim, sim. para te acalmar. Ótimo, muito legal. Essa pergunta foi da Georgia, que inclusive mandou um alô, disse que está gostando muito da sua live, que está gostando bastante ali da Obrigado, Gi. história e dizendo que está sendo muito enriquecedor para ela. Legal, viu? A Rubenita perguntou quanto custa o curso. Rubenita, vou pedir para você entrar em contato, pode ser pelo direct aqui do Insta ou pelo telefone que está no Instagram, porque tem vários planos, tem várias opções, tem uma lista ali de possibilidades, então vou pedir para você entrar, porque a gente não tem uma opção só, tem vários, então entre em contato com a galera, tá bom? A Lívia dizendo que foi ótimo ouvir tua experiência, muito legal. O Gabriel perguntou quantos anos faz que você presta concurso? Gabriela Salvador. E aí? 4 anos. 4 anos, ótimo. De acompanhamento você fez desde antes da pandemia, né, Gá? Comecei um pouco antes de acompanhamento, dá uns 2 anos e alguma coisa, né? Ótimo, ótimo. É isso mesmo. Quanto tempo de acompanhamento para você começar a bater um top 5? Como eu disse, logo antes das restrições que a pandemia colocou, eu tinha pego o 3º lugar com 3 meses, Ótimo. Que foi na Fundação Pro Memória de São Carlos. Ótimo. E aí, quando eu fiquei um grande período, às vezes muita gente entra nisso, né? Na pandemia ficou um grande período sem estudar. E não é que eu fiquei um grande período sem estudar, mas fiquei com rendimento piorzinho. A hora que eu voltou umas provas ali no final do ano, eu já não estava naquele rendimento de conseguir pegar o top 5. Sim, sim. E aí eu desanimei, porque eu pensei, poxa, eu tava nesse nível no começo do ano. Aí eu fiquei o ano inteiro sem fazer prova, desanimei, e agora no final do ano meu rendimento piorou. Exato. Mas quando botou um monte de prova no ano seguinte, aí eu consegui uns top 5 aí, foi legal. Sim, deu uma super colecionada. Ao todo das provas que você fez, quantos top 5 você acumulou nesse período, Gá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, ótimo. Tem pouca coisa. Não é que tem muita coisa não, mas só para um primeiro, 2 segundo, um terceiro, um quarto. Eu acumulei 5 top 5. 5 top 5, legal, ótimo. 5 top 5, primeiros lugares 2, né? Um como procurador efetivo e um como procurador temporário, né? Que você tinha feito. Então, 2 primeiros lugares. Quantos segundos lugares você bate? Um segundo lugar, um terceiro, um quarto. E aí, de 6º lugar, eu já tive 6º lugar em concurso que tinha 2 vagas, então assim, eu até fiquei com um pouco de esperança de rodar, porque 2 vagas, né? Na Câmara de Guaiçara. E fora isso, aí vai entrar nos 7º e 8º colocações. Sim, legal, ótimo, muito legal. A Soninha perguntou há quanto tempo você presta concurso, a gente já respondeu, certo? 4 anos. Beleza. 4 anos. 4 anos que você estuda, que faz acompanhamento 2, 3 meses para conseguir ali o top 3, e aí foi por conta da pandemia e tudo mais. Deixa eu ver aqui o que mais. A galera putaça com o que aconteceu com você. O Emanuel mandou assim e eu queria saber porque eu não entendi nada. Ele falou assim: esse copo Stanley é original? Que catso que é isso? É uma gíria nova? Que catso? Mas ele é adaptado, que eu coloquei uma estrelinha vermelha para ficar mais estiloso e para não confundir com o de ninguém. O que é isso, copo Stanley? O que é um copo Stanley? Conta pra gente então, fala. É um copo térmico, para quem fica o dia inteiro sentado estudando, é bom, né? Gente, mas uma pergunta, você não fica detalhe que a galera não
tinha nem entendido. Eu falei, isso é uma piada? Isso é uma piada? Eu tava viajando, eu falei, gente, isso deve ser gíria de quem tá na casa dos 20 anos. Só pode ser. Eu não entendi nada. Eu achei que era gíria moderna de Instagram. Eu não tô acompanhando, entendeu? Eu já passei, tô velhaca, não tô sabendo mais. Não, era uma pergunta legal mesmo, ótimo. Eu estava falando e eu fiquei aqui pensando. Falei, nossa, esse copo Stanley é original e foi no meio de um bafafá que a gente tava falando. Eu falei, nossa, eu tô muito velha, realmente. Eu falei, Jesus amado. Meu Deus. A Milka, que é da FIB Concurseira, perguntou pra gente há quanto tempo que você prestava o concurso, a gente já respondeu. Uma coisa legal para compartilhar com o pessoal aí, que para entrar um pouco na pergunta de quantos anos, eu compartilhei aqui porque é uma coisa bem de realidade para as pessoas, né, para a gente entender aqui que a gente tem um monte de perrengue e sofrimento também. Então, que nem eu acabei de compartilhar com a Karina que a quantidade de top 5 que eu peguei, mas se eu for pegar a quantidade de reprovação, a última vez que eu contei estava dando quase 20, aí eu parei de contar, mas acho que não passou muito não, mas assim, 20 vezes. Passaram de 20 concursos que você ficou Não, passou de 20 concursos que eu fiz para bater isso, mas eu acho que de reprovação deve ter dado umas, assim, que eu não tinha nem chance de entrar, deu pelo menos umas 17 provas. Então, mas a conta não tá batendo. Você passou... tá, porque passou de 20, você está fazendo uma referência, né? Porque, passou de 20 considerando os concursos que eu bati top 5. Sim. Agora, isso. Eu acho que deu mais ou menos isso daí. Então, passou de 20 considerando o que você fez top 5, 17 você não tinha condição nenhuma de passar. 5 você fica ali no top 5, 6 com um concurso temporário. Então a gente está falando de pelo menos 22 provas, é isso? Mais ou menos isso. E aí, mais os que você fica no top 10, você fica de 6º a 10º lugar, você fez o quê? Umas 30 provas, mais ou menos. Não. Os que estão no top 10 aí estão dentro dessas 22 provas, 23 provas aí. Que você não tem chance de passar, nenhuma chance de passar. Mas aí você tá sendo, calma que aí você tá sendo muito drástico com você, né? Porque aí você fala, pô, não tinha chance nenhuma. Quando você fala, puta, 17 eu não tinha chance nenhuma de passar. A impressão de quem ouve é assim, então beleza, de 100% o cara fez 40. Não é isso que você tá falando. O que você tá falando é que de todas as provas que você fez, aquelas que você tinha chance de ser nomeado são essas. E as que você não tem chance de ser nomeado, inclusive, aquilo que você fica a partir do 6º lugar, fica ali na casa de 17, entende? Nos 17, é isso mesmo. Molha o bico, tem que molhar o bico. E tem mais ou menos, aí que fica dentro de um top 5 nessas 17, tem mais ou menos umas 5 provas, 4, 5 provas. Só que aí tem ali mais de 10 que eu vou encontrar que eu não tinha nem chance, tava longe, sabe? Sim, e assim, eu tô compartilhando isso porque você pensa que às vezes você chega a fazer 3 domingos de prova seguida, você chega em casa e você vê que você estava longe e você continua. Aí na quarta você tá dentro. Sim, exato. Acontece. É realidade. A gente reprova bastante. Sim, exatamente. É isso mesmo. E às vezes a gente tem mais orgulho de falar quantas vezes você provou. Exatamente. Boa, exatamente isso. Gá, próxima pergunta. Qual era o seu método de estudo? Eu não consigo descobrir quem foi que perguntou, porque ele tá vendo aqui na caixinha para mim, e o Instagram não mais notifica a gente quem foi que fez a pergunta na caixinha. Bom, qual que é o seu método? Qual que era o seu método de estudo? A Karina? Desde que eu iniciei com a Karina, o meu método de estudo foi o método Karina. Bom, vamos lá. A gente adapta um pouco o nosso perfil pessoal, mas a Karina passa para a gente uma orientação de estudo e tal, mas a gente adapta um pouquinho o nosso perfil pessoal. Mas foi basicamente isso. Cronometrar o horário de estudo, fazer algumas horas em algum período, parar um pouco, fazer algumas horas em outro período, dentro das suas possibilidades, do seu dia, da sua semana, porque todo... Não necessariamente fazer o estudo corrido, fazer o fragmentado, tá? Sim. E dentro dos imprevistos que todo mundo tem, porque acontece, vai ter dia que você vai ter algum imprevisto, não vai conseguir estudar, vai ter semana, mas dentro dessas possibilidades, tentar bater ao máximo essas horas de estudo efetivo,
com lei, depois da lei, não necessariamente no mesmo dia, talvez sim, questões, caderno de erros. Lei, questões, caderno de erros. Lei, questão, caderno de erros. Anota o caderno de erros. Chegou no final de semana, revisa o caderno de erros. Chegou no final de semana, estudo atrasado que deu errado ali durante a semana. Então, assim, esses 3 pontos aí são que resumem bem o método de estudo. Ótimo, perfeito. A segunda pergunta que a gente já acabou respondendo é se você sempre quis mesmo procuradoria. Aí você já respondeu, né? Sempre foi procuradoria. Ótimo, legal. Terceira pergunta, como foi ser aprovado em várias provas? E a decisão entre elas? Como que você acabou decidindo? E aí? A decisão foi... O que mais pesou para mim foi ver o cargo que me daria a possibilidade de continuar estudando. Porque, para a minha realidade, porque eu quero é conseguir conciliar nesse momento o trabalho com os estudos. Talvez, numa percepção de uma outra pessoa, poderia acabar optando por outro cargo. Diferente. Então, pera que isso é interessante. Entre salários, porque a gente sabe que você tem 2 propostas no máximo na mesa, certo? A que você tomou posse e agora que você volta com a chance de ir pro outro concurso, entre ganhar mais e ganhar um pouco menos, mas trabalhar menos, qual é a situação que você fica? Eu fiquei na situação do concurso de um município um pouco menor, que pagaria um pouco menos, mas que eu trabalharia a metade das horas para poder ter disponibilidade em casa para continuar estudando. Até porque eu entrei nesse novo ritmo, que eu conversei com a Karina, de fazer ali um intermédio de concursos, justamente com esse objetivo. Então, para mim, não faria sentido, nesse momento, ter pego o concurso que, às vezes, financeiramente, nesse momento, fosse um pouco mais interessante, mas que ia me exigir 44 horas semanais. E aí, nesse que eu estou agora, às vezes tem muito concurso aí que vocês vão ver edital que exige 20 horas semanais, que foi o meu caso. Foi bem legal, porque assim que eu passei, eu liguei para o prefeito. E eu conversei com ele, e antes mesmo muito antes de eu tomar posse, eu já consegui conversar com ele, ele já conseguiu falar para mim que eu poderia ter liberdade para fazer essas 20 horas. Dentro de, às vezes, 3 dias na semana, ou às vezes 2 dias, e você bate o resto no home office. Então... Já deu a abertura dessa liberdade. Então, às vezes, para quem tá estudando aí, quando olhar um edital aí com 20, 30 horas, pode pensar também que às vezes pode ter essa liberdade, às vezes pode ser bem interessante, porque na verdade ali, protocolo, muitas coisas você consegue fazer em casa, sim, né? Não é verdade? Exatamente. E é legal porque, assim, a sua situação foi, na verdade, uma linha de pensar num degrau para que você tenha a oportunidade de prestar um concurso maior e você já ter tua profissão, tua carreira, teu cargo, já ter ali a chancela de procurador. Legal. Pode ser que para uma outra pessoa seja a flexibilidade de horário para investir na vida acadêmica, para investir no escritório particular. Tem tantas outras situações possíveis e cada um tem que identificar aquilo que é melhor para si. Ah, não quero trabalhar com mais nada, preferia ganhar mais, nem que fosse ali uma carga cheia, uma carga integral. Beleza, legal. Pode ser, é uma opção. Quando eu me deparei com essa situação, eu levei para várias pessoas. E dependendo do ponto de vista da pessoa, a pessoa, tipo assim, eu penso assim, então eu optaria dessa forma, e a outra já não. Exato, perfeito. Não tem certo, não tem errado. Não tem, claro que não. E aí foi perguntado, não sei se ele ou ela, como que foi ser aprovado em tantas provas. E aí, a sensação? A sensação é essa rendição, né? Porque finalmente você sente que as coisas estão dando certo, cara. Porque você reprova bastante, e aí quando sai uma aprovaçãozinha, você vê que logo depois dá um mês você tem outra notícia e vai te dando confiança, você vai tendo mais confiança para fazer prova, você já faz... Eu fiz um concurso agora, faz 2 semanas, em São Paulo, eu já fui mais tranquilo já para a prova. Você
entra naquela pergunta anterior da ansiedade, às vezes isso ajuda, viu? Porque você já, tipo, pensa que você se cobra um pouco menos, entendeu? Por mais que você almeje aquele outro cargo, senão você nem estaria fazendo prova, mas você já vai mais tranquilo. E esse emocional ajuda também na prova, entendeu? Então, como foi ser aprovado em todas as provas? É legal, porque você começa Acreditar no seu potencial. você começa a olhar para trás, você chora, você comemora, você conta para as pessoas próximas de você e você vê felicidade nelas junto com você. Você vê a pessoa que está ali do seu lado todo dia chorando e tipo assim, aí você vê outra aprovação e tá todo mundo comemorando de novo. É muito legal, é realmente aquilo que todo mundo diz, de você olhar para trás e sentir que valeu a pena. Eu sei que é clichê, é batido falar isso, mas não tem outra definição. Essa é a resposta, olhar para trás e ver que valeu a pena. Sim, E sim. é isso que eu quero continuar, é nessa linha que eu quero continuar seguindo e no futuro eu quero continuar olhando para trás e ver que valeu a pena quantas vezes forem, não importa quantas reprovações que tiverem para isso Lindo, acontecer. lindo, ótimo, muito lindo, ótimo. Já tô chorando, besta. Ah lá, É, eu falei, só os especiais fazem a Karina chorar. Falei aquela hora. besta, besta. Próxima pergunta, como você estudou para as discursivas? Acho que a gente já respondeu, né, Gá? Você falou que você fazia o Discursivo. curso, o feedback é É, passivo, treino ali na prática, no final a gente acabou É respondendo. top. Não, pra mim, eu não tinha base nenhuma, vou ser bem sincero, sem vergonha, não tinha base nenhuma. O curso foi tudo pra mim. Pra discursiva, o curso foi tudo pra mim. Lindo. Você pega as manhas ali do que você precisa saber de direito material, meu, você quer fazer para essa prática, você vai estudar bastante competência. Uhum, Por uhum. exemplo, isso aí é uma manha que você pega no curso, competência material, iniciativa. Aí você vai saber súmula, vinculante, no mínimo você vai ter que bater em todos, porque pode cair alguma coisa ali. Súmulas famosinhas e jurisprudências aí também mais atuais. E é isso, direito material, jurisprudência, você vai pegando as manhas com o curso e vendo que você precisa estudar. E a estrutura de peça, às vezes parece um bicho de sete cabeças no começo, mas depois fica tranquilo. Sim, ótimo, ótimo. Próxima pergunta que foi feita para você. Como era o seu método de revisões? Meu método de revisões é, como eu disse, semanalmente no caderno de erros. Uhum, Véspera de prova, tentava pegar ali, mesmo que não dava pra pegar tudo, os pontos que eu achava interessantes do edital, que talvez não fosse dar para eu ver tudo, então eu estudava meus erros, também no caderno de erros. E outro método interessante de revisão é você entrar no QC e botar ali no assunto que você quer revisar as erradas. E vai em cima das erradas, vai em cima das erradas. É um jeito bem interessante de revisão. ótimo, perfeito. Fichamento, estudar e ler ou estudar a lei e depois fazer ou fazer forma concomitante na leitura de cada artigo. Eu não entendi a pergunta, H. Ó, me ajuda. Vamos lá. Fichamento, tá assim, fichamento, dois pontos. Estudar e lei, então deve ser ou a lei ou e ler, eu imagino, e depois fazer Certo. ou... Ah, então é isso, ó, fichamento. Estudar e ler e depois fazer, ou fazer de forma concomitante a leitura de cada artigo. Fazer de forma concomitante a leitura, Eu estudar. já fiz as duas formas. Mas, Eu acho que caralho, eu não assim, entendi a pergunta. Que eu teve acho que de digitar. Não, acho que o celular deve ter aquela corrigido correção a automática. pessoa e ficou sem sentido. Qual que foi a pergunta que eu não entendi? Eu entendi mais ou menos assim, se a pessoa. Pera aí, repete agora, Karina. Eu entendi alguma coisa. Eu entendi alguma coisa assim, que a pessoa estuda a doutrina e faz um fichamento para ela estudar aquele resumo que ela fez da doutrina Puta que pariu. primeiro, porque o fichamento eu levei essa ideia aí, eu já fiz bastante isso já. Ó, eu vou É fazer muito assim, bom já para. vamos eleger uma. Você vai responder da seguinte forma: fichamento. Você estuda e faz ali a leitura da lei e não faz o fechamento, ou depois você acaba fazendo algum tipo de fichamento? Ou no final você lê e já faz o teu fichamento? Eu acho que deve ser alguma coisa assim. E aí? Eu estudo para depois, se necessário, fazer o fichamento. Eu já fiz o contrário também.
Eu já fiz o contrário também. Eu acho que é muito pessoal. Às vezes vale a pena você fazer o que você está com vontade de fazer naquela hora. Porque, de verdade, às vezes você está assim com a meta, hoje eu tenho que estudar esse assunto aqui, eu vou estudar controle de constitucionalidade. Você fala, putz, mas hoje eu não estou com vontade de ler Sim, sim, nada a respeito do controle de constitucionalidade. Então, não se força a ler mesmo assim, faz questão. Então, perfeito. por isso que eu falei que é muito, por isso que eu falei que é muito pessoal. Eu Na acho que é o que verdade, vai. não existe uma forma só, né? Existem mil opções e quanto É, mais dinâmico for, mais fácil é de você cumprir o teu sim, programa. Tem gente que acha mas que fez só de uma maneira. E a gente, foi o que você falou, a gente não quer pegar aquilo daquele jeito. Então, vê o que vai fazer você matar vale a aquilo que pena você você... pegar do jeito que você não quer fazer e não fazer bem? Perfeito, perfeito. É isso. Não, Mas respondendo a pergunta, primeiro eu deixaria o fechamento para depois, respondendo a pergunta, que para mim perfeito. sairia melhor. A minha indicação enquanto professora é o fichamento é numa situação mesmo mais grave. Ou quando você sabe que você vai errar aquele conteúdo, ou quando você sabe que aquele conteúdo já tem sido uma dificuldade que você vem vivenciando, aí você põe como fichamento. Se não, se você for fichar tudo, acaba que você não sai do lugar, você vai ficar ali 30 anos estudando, o negócio não vai caminhar. Não que não seja bom, claro que é bom. Se essa é a única forma que a pessoa encontra de estudar, ok. Mas se existem outras mais céleres, seria o mais interessante mesmo. Sim, Legal. sim. A pergunta: quantos anos você tem? E aí? 27. Ótimo. E você trabalhava ou o seu tempo era dedicado exclusivamente aos estudos? Aos estudos. O trabalho Aos é estudos. estudar, né? Muita Sim, gente fala, trabalhar e estudar, não. mas sim, mas na minha rotina ali de vida familiar não era 100%, mas tinha bastante horas, então tipo assim, é bem legal, mas às vezes é bom você ter uns compromissos também, viu? Que às vezes você fica só estudando e isso daí te deixa enjoado, sabe? Eu sei que às vezes você fala assim, poxa, eu queria poder fazer só isso porque eu tenho que trabalhar tantas horas e tal. Exato. Realmente é mais difícil, não vou negar aqui, mas às vezes quem estava na mesma situação que eu e tinha alguns poucos compromissos, algumas horas do dia que você tinha que doar em favor de algumas coisas, mas mesmo assim se via com tanto tempo disponível, que às vezes acontecia comigo, às vezes você tem tanto, tanto, tanto tempo que você acaba ficando pior para você, sabia? É Verdade. verdade. Sim, é verdade, é verdade. Você acaba ficando com, o amanhã eu faço, amanhã eu faço. É normal, acontece. Sim, é isso mesmo. Gá, de 0 a 10, quanto o coaching te ajudou no processo? O que você sentiu? Olha, eu vou falar a verdade, não é porque eu tô na leve com você não, Karina, mas assim, você me ajudou em cada detalhe, em cada momento, para cada mínima coisa, sabe? Até cada passo, cada evolução, cada aprendizado, foi tudo aqui, sem noção nenhuma. Eu não tinha noção de saber olhar e avaliar qual concurso que eu ia me inscrever, eu tinha dificuldade. Ainda tenho e vou ter muitas dificuldades, mas assim, eu sempre socorri com a Karina, ela sabe. É aquele momento de desespero que você fala, Karina, pelo amor de Deus. E então, Karina, e sendo muito justo falar equipe, porque, poxa, a equipe é sensacional. Eles são De ótimos. cada um tem um perfil Uhum. que se complementa, como eu já disse, e que vai ser ótimo para você todas as opções, assim. Então, tipo, Karine e equipe, top, de verdade. Legal, Eu legal. dou 10. Não tem como não dar 10. Não tem como. Lindo, lindo. Não tem Obrigada. como. Obrigada de todo o coração. Obrigada mesmo. Gá, aquele momento de fechamento, que hoje eu estou atrasada para minha sessão das 11, inclusive. O Provavelmente a momento. Karina nem jantou hoje Eu não e não vai jantei, dormir. não jantei, exatamente. Sabia, viu? Eu Conheço. E comecei não vai 4 da dormir. manhã, exatamente, exatamente. E tem um aluno hoje agendado meia-noite. Ela não é minha última aluna, viu? Eu tenho ela e tem um aluno Nossa. meia-noite. Você vai vendo. É, Aquele batidão. Ô, Gá, mensagem gente, é isso. para Essa é a entrega. Essa é a entrega. você está desanimado? Você está sem energia? Aqui, né? É foda, é foda. A batida aqui. Por isso que eu pego tanto no pé de vocês, porque o que vocês precisarem contar comigo, eu sempre vou estar aqui. Mas eu quero a contrapartida, e a contrapartida é isso daqui.
né? É você ter esse nível de dedicação. Então, tá aqui a referência de vocês, não tem nem o que dizer. Você foi sempre um exemplar. Então, assim, eu me dedico pra caramba, você sabe, durmo pouco, o que eu puder fazer, atendo de madrugada se precisar, não tenho agenda, eu encaixo, faço acontecer. Mas eu quero que vocês se esforcem e aqui tá a demonstração né, da prova do quanto você se esforçou e do quanto eu sempre tive muito orgulho de te acompanhar, que não é de hoje que eu te elogio, a gente sabe disso. Muito legal. Muito Gá, obrigado, muito obrigado, Karina. O que? Não entendi. Obrigado de coração. Linda, imagina. Faz aquela mensagem de encerramento para as pessoas que você gostaria de agradecer, para tua família, namorada, todo mundo que você quer deixar uma mensagem, e aí eu fecho aí com a galera. Diga lá. Não tem como não falar, né? O que foi essencial para mim, os pilares, tanto o cursinho que é acompanhamento com a Karina, quanto as pessoas mais próximas de mim, minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha namorada e tantas outras pessoas que também próximas de mim, foi essencial para mim, foi estrutura, foi base. E então eu agradeço por tudo. É isso, a gente traça metas. Agora eu estou aqui, amanhã eu acordo cedo também para continuar estudando, a gente continuar nessa rotina e a gente não desanima, porque eu acho que a mensagem principal aqui da live foi contar que a realidade, os perrengues que o concurseiro sempre passa, o desânimo, normalizar as situações tristes que a gente às vezes olha de fora e pensa, poxa, a pessoa vai provar dessa perfeição. Então a mensagem principal é falar assim, saiba que você vai ter momentos difíceis, momentos ruins, mas vai valer a pena. É o clichê que vale, que eu estou falando aqui. Saiba que isso que você está passando, essa insegurança, acontece com todo mundo. Saiba que esses problemas pessoais, talvez problema familiar, alguma coisa assim que está trabalhando no seu estudo, isso vai acontecer, vai fazer parte do caminho. Todos esses problemas, todas essas intercorrências vão estar aí, faz parte do trajeto, tá bom? É a mensagem. Então, espero que todo mundo aí consiga. Vou ficar muito feliz se tiver conseguido contribuir um pouquinho aí com a mensagem para todo mundo, para motivar. É isso aí. Muito legal, Gá. Obrigada, viu? Obrigada por ter contado tua história, por ter dividido com a gente, por ter disponibilizado esse tempo, que eu sei que não é fácil, mas você trabalha, já tá ali como procurador, exercendo tua função. Obrigada de todo o coração. Foi muito gostoso ouvir sua história. Você sabe o quanto eu torci para ter você nesse momento e o quanto eu desejava que isso acontecesse com rapidez, porque eu tenho um carinho gigante por você, você sabe. E assim, eu tenho... Para que eu tenho só elogios a você. Sempre foi um orgulho ter você na minha turma. Você sabe que dessa relação nasce uma amizade, não só comigo, mas com toda a minha equipe, você sabe disso. Teve uma vez que eu te liguei, que horas que era, H? 3 da manhã, 2 da manhã? Nossa, 3 da manhã, né? Você lembra disso? Eu tinha mandado uma mensagem desesperada antes, aí quando você veio às 3 horas da manhã, você me ligou, eu já atendi. Vamos lá, Karina. Exatamente, era 3 da manhã. Aconteceu. A galera não tem ideia de como são as coisas, sabe? O pessoal olha assim de fora e não tem noção. Porra, 3 da manhã, eu lembro meu marido passando e fez assim pra mim, tipo, o que você tá falando 3 da manhã? Aí eu desliguei e falei, não, eu tava ligando pro aluno, tá? Ele falou, você é louca, pelo amor de Deus. Eu falei, não, ele tinha mandado mensagem, eu só vi agora. Aí eu mandei mensagem, eu vi que ele tava online, ele tava desesperado. Partiu. Eu sou da madrugada também, igual a Karina. Eu falei, vamos conversar, não tem essa. E isso é muito gostoso mesmo. Então, assim, é sensacional ver essa troca, criar essa relação é muito boa. O José super, assim, super totalmente entregue para a equipe, para os alunos, a Dani, toda a equipe, né? A Bru, o Hector, todo mundo. Não tem o que falar. Incríveis. É muito gostoso. Foi, assim, um prazer. Continua sendo, que a gente ainda segue nessa caminhada, mas saiba que assim, foi muito gratificante por você desde o início, e eu desejo assim que você seja muito feliz na trajetória de procurador, que você consiga de fato
trazer dessa profissão o melhor que ela pode oferecer e que você consiga ainda colher muitos frutos, porque você merece. Você é uma pessoa gigante, de um coração imenso, você é uma pessoa assim maravilhosa, lindíssima por dentro e por fora, e é muito gostoso ver você galgando ali os seus resultados, levando esses resultados para casa. Foi um prazer gigante, gigante de todo o coração, tá? Tenho um carinho imenso por você, parabéns, parabéns, você é um orgulho, parabéns mesmo, viu? Muito obrigado, Karina. Eu disse para você tudo que eu disse agora, olha, sensacional, é incrível. É como você disse, disso nasce uma amizade. Muito obrigado por tudo, viu, de coração. Fiquei muito feliz aqui dessa live que a gente participou também. E obrigado por todo mundo aí que acompanhou a gente. Principalmente quem fica até agora. Muito legal. Gá, super obrigada mesmo. O pessoal que ficou até agora, um beijo demais para todo mundo que acompanhou a live, para quem também não pôde ficar até o Qualquer final. Coisa aí que alguém quiser trocar uma ideia, alguém quiser conversar, me chama aí no Instagram. Manda direct. Chama aí, eu adoro conversar. Adoro trocar ideia de concurso. De verdade, eu gosto mesmo, eu gosto muito mesmo. Ótimo. Então pode chamar aí. Não mais, que agora vou ficar feliz. No serviço, né? Na madrugada não mais. Ótimo. Não, mas quando eu puder eu respondo. Ótimo. Só dando um alô pro Ângelo, que eu vi que ele deu palmas aqui. Ângelo, eu tenho sessão agora das 11, que eu tô atrasada, e meia-noite, tá? Então eu vou te responder mais um pouquinho mais lá na madrugada, igual a gente tava falando aqui pro lugar, tá bom? Gente, obrigada de todo o coração. Gá, obrigada, muito felicidades, tá? Na sua procuradoria. Beijo, muito obrigado. A primeira posse de muitas aí, viu? Um beijo. Muito obrigado, Karina. Galera, obrigada pra todo mundo. Valeu, viu? Beijão. Valeu, tchau.